Olá, olá, olá. Eu sou Márcia Moretti, estou aqui mais uma vez aqui no meu canal, trazendo para vocês algo que eu gosto muito de falar. Eu sou doutora pela Faculdade de Medicina da USP, enfermeira há mais de 30 anos, trabalho na área de dor há mais de 15 anos e hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Mas antes disso, eu queria que você me acompanhasse no meu Instagram, Márcia Moretti, no meu LinkedIn e no meu Facebook, Márcia Moretti, e se inscrever aqui no meu canal do YouTube, que toda semana eu estou entregando vídeos, vários vídeos interessantes, que vai colocar você, enfermeiro, a entender um pouco mais sobre esse estudo da dor, que é uma especialidade extremamente recente no Brasil, tá? E aí você poder ter a clareza dessa área que vem crescendo muito, extremamente promissora e abrindo novos horizontes de oportunidade para os enfermeiros escalar sua carreira. Eu venho aqui hoje para falar de um assunto que eu gosto muito e que muitas pessoas me perguntam, que é algo que, inclusive, tem muito a ver com você. Sim, você que realmente busca ou queira aumentar o seu reconhecimento, a sua autonomia, né? A sua valorização profissional e até mesmo os seus rendimentos. A área de navegação dentro da enfermagem é algo extremamente interessante. E eu quero te mostrar aqui como que eu fiz na minha trajetória para me tornar uma enfermeira navegadora em dor e hoje ter enfermeiras dentro do meu time que fazem navegação em dor. Então, eu quero compartilhar a minha experiência aqui com você. Mas antes disso, lembre, compartilhe no final esse vídeo com alguma amiga que você acha que tem a ver, ou com alguma colega recém-formada, ou com alguém que queira transformar sua carreira, esteja cansado de trabalhar naquela área, né, sobrecarregada, querendo dar uma repaginada, uma ressignificada na carreira. Esse vídeo foi feito para você e para ela também. Então, vamos lá? Bom, eu vou falar um pouco sobre a navegação em dor, que é algo que gera muita dúvida. Mas como que começou esse negócio de navegação em dor? Não sei se você já ouviu falar, mas a área de navegação em dor, ela é uma área que começou lá nos Estados Unidos em 1990. Esse médico americano aqui, Harold Freeman, ele começou a pensar e idealizar o quê? Se a gente organizasse, agilizasse diagnóstico, garantindo uma continuidade no tratamento desses pacientes do início ao fim, né, que tem inclusive doenças crônicas, ele começou a perceber que poderia ter desfechos mais positivos. E aí ele começou a envolver os enfermeiros nessa área. Inicialmente começou com a área de oncologia, que são pacientes que demandam de necessidades cada vez mais complexas. E aí ele começou a perceber a diferença entre pacientes em que a enfermeira acompanhava da oncologia de perto toda a jornada e o processo de tratamento desse paciente até a alta do câncer, né, do tratamento oncológico, e aqueles que seguiam cursos normais, né, atendia, fazia o tratamento, ia embora para casa, enfim, daria aquele, né, padrão de tratamento. E aí ele percebeu a baita diferença que era. E aí, por que que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender a história de tudo começou para saber onde nós estamos e aonde nós podemos chegar. E aí, tudo começa com uma oportunidade, né? E eu, lá em 2004, eu fui, né? 2014, desculpa, 2014, eu tive a oportunidade de ir até o MD Anderson, que é um grande centro de referência, o maior dele nos Estados Unidos, né? Vinculado à Universidade do Texas. Por quê? Porque eu queria entender o que eu já trabalhava com dor, e dor é uma doença crônica, e eu queria entender como é feito a navegação das enfermeiras oncológicas. Então, eu comecei o quê? Abrir a minha mente para conhecer algo novo. E eu convido você, enfermeira, a abrir sua mente para algo novo, que você vai descobrir oportunidades fantásticas na área da enfermagem. E aí, quando eu fui para lá, fiquei lá, fiz uma imersão, né, um fellow, que eles chamam, né,
tudo autorizado. Nessa época, eu coordenava a pós-graduação do Einstein, que me ajudou nesse processo de fazer esse link com a Universidade do Texas, e fiquei lá no MD Anderson, tanto na área de dor como na área de cuidados paliativos. E como a navegação de paciente começou na oncologia, as enfermeiras lá têm grande expertise nessa área. E eu falei, alguma coisa, eu vou sair de lá com a possibilidade de trazer para o Brasil um modelo que eu possa adaptar à nossa cultura, à nossa realidade. Que é óbvio, lógico, como tudo na vida nós tem positivos, tem negativos, ou tem coisas que se adequam e tem coisas que não se adequam à nossa cultura. Mas o mais importante é a gente entender a essência, para que a gente possa transformar, nem que seja a sua unidade, o seu setor, a sua instituição, em algo que agregue valor para o seu paciente. E aí, tudo começou a fazer sentido quando eu comecei a acompanhar, porque era um estágio observacional. Os fellows são assim, não são aqueles de segmento, você acompanha, segue, copia, não pode praticar, mas você vai estar aprendendo, conhecendo a realidade de um serviço. E tudo começou a fazer sentido, porque eu comecei a perceber que no momento em que o paciente, neste caso, tinha uma doença oncológica, automaticamente a área de dor, o centro de tratamento de dor era acionado. A navegação em oncologia acontecia juntamente com a navegação em dor e a cuidados paliativos, se fosse o caso. Na maioria das vezes, sim. E aí, o que isso fez mudar? Eu comecei a perceber que nós, enfermeiras, já navegamos quem trabalha com doenças crônicas. Na realidade, a gente já está envolvida nessa filosofia, nessa metodologia de assistência, né? Aquela enfermeira que acompanha toda a trajetória do paciente, atendendo às necessidades, promovendo educação em saúde e também facilitando a experiência dela dentro desse processo, atendendo às suas necessidades, às suas particularidades. Porque pensando em dor é algo muito subjetivo e cada paciente lida de uma maneira muito particular. Logicamente, isso tudo requer o conhecimento, requer comunicação, liderança, sim, mas isso tudo ajudou eu a aprender que nós precisamos nos debruçar no conhecimento, se tornar expertise no assunto, naquela área, para que a gente possa entregar e ser uma enfermeira, né, navegadora em dor. Eu comecei a perceber isso nas aulas, nas discussões clínicas que eu tive a oportunidade de vivenciar. Aprendi que a cada momento e com cada colega membro da equipe multi-interdisciplinar a gente está aprendendo, né? E isso me deu um subsídio muito grande. E aí eu tive alguns insights quando eu vim de lá para trazer e implantar, né, de uma maneira bem objetiva, a navegação em dor, né? Que na realidade, eu já fazia algumas coisas e outras coisas eu ainda não fazia. Mas aí eu comecei a ver o que eu tinha, o que eu precisava e por que eu precisava e como eu ia viabilizar isso. Então, o objetivo que eu trouxe de lá e que me ajudou muito a fazer navegação que eu faço hoje, ter outras enfermeiras no meu time fazendo, foi facilitar a jornada do paciente no que se tornou um sistema de saúde cada vez mais complexo. Sim, nosso sistema de lá é complexo, daqui também é. Nós temos muitas equipes, temos muitos cenários diferentes, né? Temos o Sistema Único de Saúde, nós temos sistemas particulares em que o paciente tem os convênios. Então, é facilitar essa jornada. Reduzir o que é a fragmentação, mitigando o que é as barreiras, educando, capacitando e coordenando o atendimento ao paciente. Navegar é você poder, junto com o paciente, estar no mesmo barco, facilitando para que as ondas sejam cada vez menores, e isso não cause um impacto muito negativo neste processo, para que ele possa superar e chegar no seu destino com segurança.
Isso é navegação em dor. E eu considero que você, quando navega, você transcende todas as especialidades. Você, quanto enfermeira, cresce porque são saberes que se cruzam e que você faz interfaces com várias áreas. Navegar em dor me deu a possibilidade de ter maestria no que eu faço. E isso faz com que você possa desenhar modelos de atendimento dentro da sua realidade. E isso vai ajudar muito a qualidade do profissional que você é. E aí você vai ser reconhecido e valorizado e o paciente vai te procurar. E ele vai ver que você é a centralizadora e gestora do cuidado dele. E tudo vai passar por você. Porque vai exigir de você um conhecimento, né? Estar dentro da inserção do paciente na linha de cuidado, logicamente, baseado em evidências científicas, né? A comunicação, ela é importantíssima porque você vai interagir com o seu público, paciente, familiar, você vai interagir com a sua equipe multi-interdisciplinar, você vai interagir com a autogestão do serviço, da sua unidade, do seu setor. E isso você precisa desenvolver, se você não tem a comunicação ainda assertiva, porque essa é uma ferramenta poderosíssima do enfermeiro. Além disso, uma outra base, uma outra ferramenta é a liderança. A liderança nos processos, liderança com pessoas, liderança com a organização, liderança com a gestão do cuidado do seu paciente, onde você vai entregar na mão dele aquilo que é necessário para facilitar esse processo de doença, que é a dor crônica. E aí, isso vai trazer para o paciente, para você, para a sua instituição, algo que jamais, ou até, vou dizer, no passado existia e se perdeu-se por muito tempo. E eu não falo isso porque eu faço navegação, eu falo isso porque eu estou dentro do hospital, eu estou dentro da academia, eu estou dentro dos ambulatórios, eu estou dentro das clínicas particulares também. Então, eu tenho várias facetas que eu atuo, e eu posso garantir que a navegação vai reduzir o tempo de permanência desses pacientes no seu processo de tratamento, vai reduzir até possibilidades de internações hospitalares evitáveis. Sim, porque eu, quando recebo um paciente, ele frequenta com periodicidade no começo uma quantidade exaustiva de horas de pronto atendimento. E eu consigo diminuir, mitigar essa frequência aos serviços de pronto atendimento, de pronto-socorro, porque eu dou todo o que ele precisa para gerenciar a sua dor. Eu consigo reduzir taxas de readmissão, de cuidados não programados, eu reduzo e promovo a taxa de mortalidade e, consequentemente, um número e maior satisfação do paciente e dos profissionais. Eu coloco a equipe, eu e todo o time multidisciplinar em outro patamar de destaque, de fazer a diferença na vida do outro. Afinal, é por isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Você sabe que os sentimentos se perdem nas palavras, mas todos nós deveríamos ser transformados esses sentimentos em ações e essas ações em resultados. E somente assim, quando a gente tiver em mãos a consciência de que nós precisamos, a partir de então, se você lida com doenças crônicas, a aprender a navegar. A navegação, a enfermeira navegadora, ela é um divisor de águas na vida, na jornada de tratamento do paciente. Então, fica aqui o meu recado, a minha reflexão. Se algo disso que eu falei, ou alguma coisa disso faz sentido para você, eu convido você a compartilhar esse vídeo. Eu convido a você se inscrever no meu canal do YouTube aqui. E eu convido você também a me acompanhar no meu Instagram, em Márcia Moretti, e também no LinkedIn e Facebook, Márcia Moretti. Um grande beijo e me acompanhe aqui, porque vai ter muito mais novidades e conhecimento que eu vou te proporcionar como enfermeira navegadora.